Salve pessoal, tudo bem? Depois que a gente deu uma passada ali por todos os conectivos e conheceu cada uma das tabelas verdades, agora a gente vai falar a respeito do cálculo proposicional, certo? Deixa eu pegar aqui. Antes de a gente começar no cálculo propriamente dito, é interessante que a gente perceba que do mesmo jeito que no cálculo aritmético a gente tem uma precedência entre os operadores, adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e etc., a gente também tem essa precedência dentro dos operadores aqui na lógica proposicional. Então, aqui na tabelinha vocês podem observar que em primeiro a gente deve resolver aquilo que está dentro do parênteses, depois a gente vai resolver as negações, depois as conjunções, depois as disjunções, depois o condicional, depois o bicondicional. E aí, se os conectivos que restarem estiverem no mesmo nível de precedência, a gente pode resolvê-los da esquerda para a direita, certo? Então, nas nossas resoluções, a gente vai seguir essa tabelinha aqui. Primeiro, a gente resolve aquilo que está dentro do parênteses, depois as negações, conjunções, disjunções, condicional, bicondicional e depois da esquerda para a direita, certo? A gente vai ter como conectivo principal aquele que vai ser o último conectivo a ser resolvido, beleza? Exemplo, a gente vai ter o caso aqui dessa proposição, e onde a gente vai ter para P o valor falso, para Q o valor verdadeiro e para R o valor falso, certo? Resolução de proposições. Nesse caso aqui, o nosso conectivo principal, ou seja, o último a ser resolvido, vai ser essa conjunção aqui, porque tanto o condicional quanto a disjunção, elas estão aí dentro de parênteses. Então, eu vou começar só fazendo a substituição de valores. Então, não, P é verdadeiro, implicando em que, P é falso. Então, P é falso, implicando em que é verdadeiro, fechei o parênteses, e substituo o R, que é falso, ou P, que é falso também. Então, vou começar, repito aqui a negação, falso implicando em verdadeiro é verdadeiro. E falso ou falso é falso. Antes de fazer a conjunção aqui, eu vou fazer a negação. Então, a negação do verdadeiro é falso, falso, falso e falso dá falso, certo? Como eu tenho aqui uma negação, eu não podia fazer direto a conjunção. Então, primeiro eu apliquei a negação, e aí deu falso, e depois eu fiz o e falso. Então, falso e falso, deu falso, que é o nosso resultado final. Mais um exemplo. Estou aqui na resolução, então eu tenho o valor lógico, P, Q, R e S. Então, vou começar só substituindo os valores. O P é falso, ou Q que é verdadeiro, se somente se R que é falso, implicando em S que é verdadeiro. Nesse caso aqui, o nosso conectivo principal vai ser o bicondicional. Ele vai ser o último a ser resolvido, certo? Então, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Bicondicional, falso implicando em verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro, se somente se verdadeiro, dá verdadeiro. E esse aqui é o nosso resultado final da proposição. O valor lógico dela é verdadeiro. Vamos para o próximo. Nesse caso aqui, P, Q e R vão ter todos os valores verdadeiros, certo? Inicio substituindo, então não, P é verdadeiro, substituir. Se somente se Q é verdadeiro, implicando em não R, que é verdadeiro também. Nosso último conectivo a ser resolvido vai ser aqui, o bicondicional. Ele é o nosso conectivo principal. Então, vamos lá. Começa a resolver as negações, então a negação do verdadeiro é falso, bicondicional verdadeiro, implicando na negação do verdadeiro, que é falso. Falso, se somente se, verdadeiro implicando em falso é o caso da Vera Fischer, que é que ele dá falso. Falso, se somente se falso, verdadeiro, esse é o valor lógico dessa proposição acima, quando P for verdadeiro, Q for verdadeiro e R também for verdadeiro.
beleza? Próximo caso aqui, ó. Então eu tenho P sendo falso, Q sendo falso, R sendo falso e S sendo falso. Todo mundo está falso, certo? Começo substituindo falso e falso ou falso ou falso também. Certo? Tenho disjunções e conjunção, então vou começar aqui pela conjunção. Falso e falso dá falso, então falso ou falso também. Só tenho disjunções, então vou começar da esquerda para a direita. Falso ou falso dá falso. Ou falso dá falso também. Disjunção exclusiva, para eles serem, para ela dar verdadeiro, as proposições precisam ser diferentes. Então, nesse caso aqui, nossa proposição composta dá falso. Último caso, eu tenho P para verdadeiro, Q para falso, R para verdadeiro. Inicio substituindo, não, P é verdadeiro e Q é falso, implicando em R, que é verdadeiro, ou P, verdadeiro também, se somente se Q, que é falso. Beleza? Vou começar aqui pelos parênteses, certo? E o nosso último conectivo a ser resolvido vai ser o bicondicional. Então, ele é o nosso conectivo principal. Se eu quiser, eu já posso fazer aqui a negação do V, ó, que vai dar falso e falso, implicando. Resolvo o que está dentro do parênteses. O verdadeiro dá falso, porque na disjunção exclusiva nós não podemos ter valores iguais. Só com valores diferentes que ela vai dar verdadeiro. Então, se somente se, falso. Vou resolver a conjunção, então falso e falso dá falso, implicando em falso, se somente se, falso. Vou resolver agora o condicional, falso implicando em falso dá verdadeiro, se somente se, falso. Verdadeiro se somente se falso dá falso, porque no bicondicional as proposições têm que serem iguais para dar verdadeiro. Então, resultado dessa proposição lógica, quando P é verdadeiro, Q é falso e R é verdadeiro, é falso. Beleza? Então, para resolver, basta lembrar da tabela de precedência. Então, primeiro, o que é que eu faço aqui? Primeiro parênteses, depois negações, conjunções, disjunções, condicionais e bicondicionais. Numa mesma, só sobrou conectivos iguais, então posso resolvê-los da esquerda para a direita. Peguei uma proposição, basta substituir os valores e resolvê-los com base na tabela de precedência. Beleza? Até a próxima.